Olá, bem-vindos! Está começando agora mais uma edição do programa Pauta 2, um programa que te conecta aos assuntos mais relevantes e que impactam diretamente a nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre um tema urgente, mas também delicado: o desaparecimento de pessoas. Uma realidade que atinge milhares de pessoas, milhares de famílias. Em média, aqui em Goiás, 9 pessoas desaparecem diariamente. Em meio a essa realidade que atinge tantas famílias, surge uma pergunta: como enfrentar essa realidade e quais medidas podem ser tomadas para ajudar na busca por essas pessoas? É isso aí, Jéssica. A busca por desaparecidos é um trabalho, um desafio que precisa da colaboração de diversas instituições, como, por exemplo, aqui em Goiás, a Polícia Civil do Estado, através do trabalho da Superintendência de Identificação Humana. Vamos entender como essas iniciativas estão ajudando a resolver os casos e aliviar o sofrimento das famílias, além de discutir o impacto emocional e o papel da sociedade no combate a esse problema. E para discutir então esse assunto, começar aqui a nossa conversa, nós recebemos hoje aqui no Pauta 2 o coordenador da Divisão de Políticas para Pessoas Desaparecidas da Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil de Goiás, o Antônio Maciel. Antônio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Pauta 2. Eu agradeço o convite, é um tema que também é muito relevante dentro da Polícia Civil e a gente faz um trabalho que não aparece, né, na verdade, mas de muita importância para as famílias que têm seus entes desaparecidos. Antônio, a gente tem aqui esse dado que mostra esse número alto de pessoas que desaparecem diariamente aqui em Goiás. O que explica esse dado de 9 pessoas desaparecerem por dia no estado? Na verdade, é um quadro assim, alarmante um pouco, né? 9 pessoas no país, cerca de 200 pessoas por dia desaparecem no país. E para isso a gente tem que entender um pouco os tipos de desaparecimento, né? Você tem praticamente 3 tipos, resumidamente: o voluntário, o involuntário e o forçado. Então, assim, realmente é um problema entender um pouco isso, quais os motivos que levam as pessoas a desaparecerem. E aí, quando a gente vai conversar com a família, na entrevista, a gente percebe assim, que são muitos conflitos familiares, a questão do uso de drogas, alcoolismo, a questão da própria violência que existe no ambiente, às vezes familiar, ameaça. Então, é um cenário que reflete um pouco do que a própria sociedade nossa espelha, né? Então, isso é um fato. A gente tem 2 trabalhos dentro da Polícia Civil. Um trabalho voltado para a parte criminal, que é o desaparecimento forçado, né? Que ele advém do latrocínio, da violência, né? E da violência propriamente dita. E aí em Goiás tem o GID, que é o Grupo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. E tem essa coordenação que trabalha um trabalho em rede, com os agentes de saúde, com os agentes sociais. E esse volume não aparece, inclusive, no dado estatístico, porque isso não gerou uma ocorrência. Então, as ocorrências, que são o RAI, Registro de Atendimento Integrado, é que alimentam os dados do observatório. Nós, em Goiás, somos o único estado que alimenta integralmente todos os RAI, alimenta inclusive o PLID, que é o Plano de Localização de Pessoas Desaparecidas do Ministério Público. Então, a gente tem combatido muito, enfrentado esse problema e tem ajudado bastante as famílias. Antônio, a partir do momento que há o registro do boletim de ocorrência, né, do desaparecido, como que a Polícia Civil atua na prática e quais são os resultados que estão sendo alcançados desde a criação dessa divisão? É interessante mostrar um dado, assim, todo o RAI, né, e a gente aqui em Goiás já fizemos até propaganda para desmistificar que tem que esperar 24 horas. Não tem que esperar 24 horas. O desaparecido é aquele que ninguém sabe o paradeiro, de um momento para outro. Então, assim, é muito importante a primeira ocorrência ali, de passar os dados, se a pessoa tinha rotina, tudo isso. O GID, que é o Grupo de Investigação de Desaparecidos, ele vai atuar muito inicialmente ali para ver se tem viés criminal. Porque, assim, desaparecer não é crime, né? Então, é considerado um fato atípico juridicamente. Então, se não tem nenhum viés criminal, a nossa divisão atua muito mais, porque aí a gente trabalha integrado
Existe, inclusive, legislação de 2023 agora que obriga os hospitais públicos e privados a notificar a Polícia Civil. Porque, às vezes, a pessoa sofreu um acidente, está sem documento, está lá em coma, e aí ficava sem ninguém saber isso. Então, eles oficiam a gente, e a gente vai uma equipe pessoalmente lá coletar as digitais para identificar essa pessoa. E isso, a estatística é alta, de 40 a 45 pessoas por mês a gente faz isso. De identificar a pessoa e localizar a família. Esse número é referente ao quantitativo de pessoas desaparecidas? Não. De pessoas que estão sem documento, em casa de acolhimento, casa de longa permanência, em hospitais. Esse é um outro dado, um dado que não aparece na estatística, inclusive. Agora, todos os que eram no GID, a gente também trabalha integrado, porque muitas das vezes, esse que a gente identifica é o que deu ocorrência. A família não sabia, a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, está no hospital. Então, a gente, às vezes, fecha o ciclo. Mas o que a gente tem percebido? Que a ocorrência, ela tem esse dado, cerca de 3 mil pessoas por ano no nosso estado. A gente consegue identificar isso, a gente já fez um levantamento mais real, cerca de 80% até 90% de reencontrar essa pessoa. E quando você vai ver os dados do observatório, não chega a 60%, 65%. Por quê? A pessoa encontra e não vai lá na polícia para dar baixa. Esse é um fato. A gente está tentando criar agora um fluxo diferente, ligar na família, ver se foi localizado, para a gente tentar baixar esse raio, fechar aquele raio. Porque fica aberto e fica como se não tivesse encontrado. Antônio, acho importante reforçar essa questão do prazo para procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência de uma pessoa desaparecida, né? Eu escutava mesmo falar que o prazo deveria ser de 72 horas, né? E você falou 24 e tem que desmistificar isso, né? Então, o que acontece? Pode explicar para a gente o passo a passo de uma situação, de uma família que tem uma pessoa, um ente que está desaparecido e procura a delegacia? Como ela vai ser recebida? O que vão fazer? Quais são os primeiros passos que as autoridades tomam nessas circunstâncias? A gente tem um grupo, o GID, como eu falei, mas você pode procurar qualquer delegacia. E aí você faz a ocorrência, quando relata o fato, a história, o contexto. Tudo é muito importante, as características e contar o fato, contextualizar. A delegacia aciona o GID, que já procura fazer as investigações. E aí, várias formas de investigar, onde a pessoa passava, tem câmeras, a polícia usa todas as ferramentas. Primeiramente, começa pelo local, última vez que ela foi vista. Exatamente. Esse é o princípio. Então. Testemunha, amigos, né, onde ela estava, porque muitas das vezes, adolescentes, por exemplo, é comum, eles vai na sexta no baile e só voltam na segunda, mas a família vai lá e registra a ocorrência. E aí depois ele aparece, não, fui dormir, não avisou, tem tudo isso. Então, mas a polícia inicia a investigação. Inclusive, ontem a gente fez o secretário, nosso secretário Renato Blum, assinou um termo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça. Eles têm uma ferramenta chamada Amber, que é voltada para a identificação de crianças e adolescentes. Como é que funciona? Já vários estados já estão usando essa ferramenta. Uma criança desaparece, a família vai lá e a meta ela é dona dos aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, automaticamente, a gente coloca as imagens dessa criança em todas essas redes, automaticamente num raio de 150 quilômetros. Então, já teve alguns casos positivos em outros estados e ontem a gente assinou esse termo de cooperação, quer dizer, é mais uma ferramenta que a polícia e a gente vai utilizar para fazer a busca, né, de pessoas, de crianças e adolescentes. Aproveitando que você falou dessa ferramenta, Amber, falar um pouco também sobre tecnologia, né? Esse tipo de tecnologia já facilita, né, na busca por essas pessoas desaparecidas, mas em que pé está o nosso estado quando a gente fala, por exemplo, de integração de banco de dados, reconhecimento facial, qual nível, né, o estado de Goiás está, ou mesmo o Brasil, outros estados também? Isso eu falo até de cadeira, né, porque quando eu era diretor, a gente conseguiu implantar um sistema chamado EIFES, que é Sistema Automatizado de Impressões Digitais. Esse sistema é muito importante para você trabalhar com impressões digitais de cadáveres ignorados, que é um outro segmento que a gente atua muito. Porque a pessoa desapareceu, mas na verdade ele está morto. E aí ele foi encontrado sem documento, e se a gente não consegue identificar, ele vai ser enterrado como indigente, como ignorado.
nós temos um dado muito altíssimo. Isso não é aqui em Goiás, no país inteiro, de pessoas enterradas como ignoradas. Porque antigamente a gente não tinha um banco integrado. Então eu tinha que coletar esses digitais, fazer uma pesquisa manual. Desde 2016, 2017, a gente tem um sistema automatizado. O Ministério da Justiça lançou uma campanha nacional para localização e busca de pessoas desaparecidas, em 3 etapas. A primeira foi com a coleta de DNA, que foi a primeira etapa. Todas parentes, pai de primeiro grau, né, que tem desaparecido, procura a polícia científica, a gente trabalhou junto também, a polícia civil, faz a coleta do material e cruza com o Banco Genético Nacional. Já existe um Banco Genético Nacional. Isso já tem dado muitos resultados. Pessoas que foram enterradas como indigentes, foi coletado material genético, agora adquirindo dos genitores ou irmãos, tem cruzado e tem dado positivo. A segunda etapa vai começar agora em janeiro, que é nacional essa campanha. A gente vai tentar identificar as pessoas vivas, não identificadas, que existem em casas de acolhimento, em vários lugares. Para isso, a gente está fazendo uma parceria, o Ministério da Justiça fez uma parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência Social, porque eles é que têm contato na ponta. E aí a gente vai fazer nos estados agora, com a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, para tentar identificar essas pessoas que estão vivas, não lembram do nome, não sabe por quê. Ela está lá, mas não sabe, não é identificada. Então a gente vai focar nisso. E a terceira etapa, que é trabalhar com cadáveres ignorados. E é muito, estamos falando aqui, a gente tem em média 3.000, 2.000 e pouco cadáveres por ano, cerca de 10% são pessoas enterradas como indigentes, falando de 100 e tantas pessoas. Então a gente tem agora, nós temos um sistema que permite essa busca, coletas digitais, e antigamente a gente não tinha como fazer uma pesquisa completa, porque em muitas situações esses cadáveres são cadáveres, a gente chama em estados especiais, em decomposição, então você não coletava digitais completas, não tinha como pesquisar. Agora não precisa, um fragmento eu consigo identificar essa pessoa. Então a gente vai fazer um levantamento de todos os cadáveres e vamos fazer uma grande operação para tentar identificar essas pessoas. Completando a sua pergunta em relação a onde Goiás está nesse patamar, a gente está na vanguarda dos estados em relação à tecnologia. Nosso sistema está vencendo agora, a gente vai fazer uma nova licitação, eu faço parte da equipe técnica. A gente vai adquirir o EIBS, que é um sistema automatizado de biometria, vai incluir a face. E aí vai ser uma ferramenta importante, porque a gente vai poder usar o mobile, celular, para o policial, botar câmeras em lugares estratégicos, como a rodoviária. Então, quando aquela pessoa no checklist chegar na rodoviária que estiver sendo procurado, o sistema vai acionar. Então, a gente vai melhorar agora com a inteligência. Perfeito. Antônio, a gente está falando muito sobre a partir do momento que a pessoa já desapareceu. Uma curiosidade que surgiu é se existe alguma iniciativa, alguma ação para prevenir esses desaparecimentos. Isso aí é um trabalho assim, integrado com outros órgãos, né? Tem muitas casas de acolhimento, que tem psicólogo, que evita. Assim, a polícia, a gente geralmente faz o que já aconteceu, né? Nós temos que ser requisitados para fazer isso. Nós não temos na polícia nenhum tipo de trabalho assim, mas existe, né? Existe o trabalho também integrado com a defensoria, por exemplo. A gente tem muito apoio da defensoria para gerar uma certidão de nascimento. Tem muitas pessoas que andam na rua, são moradores em situação de rua, que não têm documento. Ele não está desaparecido, mas ele não tem documento. Então, para a gente gerar esse documento, a gente precisa de uma certidão tardio, e aí a gente consegue uma defensoria e a gente providencia aquele documento para aquela pessoa. Então, é uma pessoa em certo grau de vulnerabilidade, né? Isso é muito importante, é um trabalho social, porque essa pessoa, quando ela ganha um documento, ela passa a ser cidadão, poder ganhar trabalhar, ou, às vezes um benefício, né? Existe o benefício de ação continuada, que é acima de 65 anos, mas você tem que existir para o governo. Se você não tem documento, você não existe. Então a gente faz esse trabalho assim, de apoio a essas instituições que trabalham com essas pessoas em situação de rua. Antônio, a gente sabe também que muitas pessoas, muitos casos, acho que milhares, eles não conseguem
ser finalizados, né? A pessoa continua desaparecida por longos anos, né? E como que esse trabalho ele continua comparado a casos mais recentes? Tem assim uma data limite de investigação, de procura, ou esse trabalho ele é constante até o fim do caso? Eu vou pegar casos concretos para exemplificar. Recentemente agora, né, a gente identificou um jovem, saiu de Rondônia para trabalhar e veio trabalhar aqui em Goiânia. Só que ele tinha algum transtorno mental. E ele surtou, trabalhava no McDonald's, surtou, saiu pela rua, estava sem roupa. Um psicólogo da Casa de Acolhimento São Francisco, se não me engano, recolheu ele e levou para essa casa lá. Aí acionou a gente. A gente foi lá, coletou digitais, fez uma pesquisa nacional e encontramos ele em Rondônia. Aí a mãe dele estava procurando, desesperada, veio buscá-lo. Esse é um caso, assim, que desde setembro que ele tinha desaparecido para ela. Mas ele estava normal, trabalhando, depois surtou. Só te interromper um pouquinho, esse caso para ser resolvido foi mais ou menos quanto tempo? Depois que nós fomos acionados, uma semana. Agora, um outro caso concreto que também aconteceu mês passado, assim, que chamou atenção porque é uma pessoa que eu conheço, lá do meu setor onde eu morava. Eu não sabia que o irmão dele tinha desaparecido. Aí, acho que eu dei uma entrevista, eu falei, o Marcelo trabalha lá, e mandou, falei, olha, ele desapareceu em 2001. Ele tinha álcool, às vezes quando bebia, desaparecia, voltava, e desapareceu em 2001 e não voltou mais, quer dizer, 23 anos. Né? Aí ele falou com a gente foi focar nesse caso. Falamos com a mãe até hoje, sempre, todo dia, achando que o filho vai voltar, aquela perda constante. Né? E aí a gente pegou a digital dele, que estava na carteira de reservista, e jogamos num sistema automatizado. E localizamos um cadáver, que ele desapareceu em janeiro de 2001. Em março de 2001, ele deu uma entrada no ML, e como ignorado. E ficou desde esse tempo. Como a gente ainda não pegou o passivo dos casos antigos, a gente precisava de uma digital, de um questionamento. E a gente identificou ele. Aí depois a gente até tentou ver o inquérito, porque ele teve violência. Alguém pode ter matado ele mesmo, porque tinha marcas no laudo cadavérico que a gente olhou, por curiosidade, ele tinha marca contundente. Então pode ter sido vítima até de homicídio mesmo. E aí, como não identificou, a investigação não avançou, né? Mas em todos esses casos é preciso de informações, né, Antônio? Informações. Precisa de digital, precisa Teve um caso de DNA agora, recente também. A moça desapareceu, saiu, desapareceu. A mãe procurando, a mãe ficou até meio perturbada. E aí ele deu entrada como ignorado no ML há muito tempo também, acho que 18 anos. Aí ela sofrendo e tal, uma tia dela teve a campanha e pediu para ela fazer coleta de DNA. Aí ela foi lá e forneceu material genético. Cruzou com o nosso banco do estado e encontrou a menina, que era esse cadáver, já de ossada, de 18 anos atrás. Então, assim, é a tecnologia, né, utilizando, podendo chegar nessas pessoas. Porque também não é só a questão É muito importante para a família saber que a pessoa foi encontrada, mesmo morta, para eles é um alívio isso. Mas também tem muitas repercussões até jurídicas, né? Também, às vezes a pessoa tem herança, algum tipo de seguro. E se não tiver a certidão de óbito, aquilo fica vago, né? Fica no vácuo. Antônio, no início do programa, a Jéssica trouxe para a gente esse dado da média de 9 pessoas que desaparecem em Goiás por dia. Existe alguma região aqui no estado que tem uma maior incidência no número dessas pessoas desaparecidas? Olha, a gente percebe assim, que isso é um dado, o GID atua só em Goiânia, né? Então, os dados do interior a gente não consegue computar. A gente trabalha com o pessoal do entorno, tem muito desaparecimento no entorno. E aí, como é uma área de conurbação com Brasília, né? A gente não sabe até que ponto é Brasília ou Goiás também. Mas é assim, é o entorno e Goiânia mesmo. E tem algum motivo para essas áreas? Não, os motivos assim, são esses gerais mesmo, que a gente tem constatado, são conflitos familiares,
uso de droga, brigas. Adolescentes tem muita questão de desaparecer e voltar mesmo, entendeu? Aí a família às vezes fala, nem faz ocorrência porque sabe que vai voltar e às vezes não volta. O dia que não volta, aí já passou Muito tempo. muito tempo. Antônio, tem um público, um perfil de pessoas que desaparecem mais? Você falou dos adolescentes. Existe esse perfil traçado pela superintendência? A gente tem um levantamento por faixa etária e por sexo. Uma das minhas atribuições como autoridade central estadual é gerar um relatório anual para ser enviado para o Ministério da Justiça, que pega de todos os estados. E o que a gente constata, tem adolescentes, que é uma incidência maior, e idosos, acima de 60 anos. A gente também tem percebido que tem muita ocorrência. E muitas vezes, assim, é uma pessoa que estava normal e que perdeu a memória, ou saiu, surtou, alguma coisa assim. E dessas ocorrências que são registradas aqui no estado, vocês também têm dados de quantos casos são solucionados, uma média? Sim, a gente, igual como eu te falei, a gente tem um observatório, isso é diariamente, eu tenho na minha tela quantas ocorrências ocorreu hoje, quantas foram localizadas. O que falta é a gente chegar no número real. Eu acho que é muito mais que a gente localiza do que o relatório demonstra, porque a família não volta para informar a polícia. E aí aquele RAI, que é o registro de atendimento, fica incompleto. Falando sobre família, né, pessoas, né, a população em geral, qual que é o papel da sociedade nesse cenário das pessoas desaparecidas, de ajudar as autoridades, de estar mais atenta a perceber uma pessoa que pode estar nessa situação, que muitos apresentam sinais, por exemplo, os idosos que estão um pouco mais confusos, pessoas que estão nesse estado psicológico um pouco mais debilitado, em surto. Qual que, na sua experiência de tantos anos aí na superintendência, qual que é a importância e o papel da sociedade em todo esse contexto? Eu acho assim, a sociedade é constituída, né? O Estado se apropriou do papel de fazer essa proteção e a gente realmente busca fazer isso, mas assim, o ciclo de convivência das pessoas é muito importante, porque geralmente as pessoas têm amigos e tal, então os amigos são as últimas pessoas que encontraram com aquela pessoa e às vezes o amigo não quer se envolver, não quer passar para a família fica voada. Então, esse é um papel que a gente faz até divulgar, né, no site da Polícia Civil, a imagem e tal, porque isso é fundamental. Hoje, com tantas câmeras por todos os lugares, né? E a gente também, um outro papel que a gente faz lá, que é interessante, já ajudamos a resolver alguns casos, é de crianças fazendo projeções de como essa criança estaria, porque tem um outro problema grave também, que hoje é tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Isso parece muito longe das pessoas, da sociedade, mas existe muito. E aí, então, a sociedade não tem nem ciência desses problemas. As pessoas estão distantes até mesmo das suas famílias, imaginam do problema dos outros. O que a gente percebe é isso, é um afastamento da sociedade com esses problemas que acontecem. Antônio, sobre essa questão da conscientização, né? As campanhas públicas, elas são suficientes para conscientizar a população sobre essa importância de registrar esse desaparecimento rapidamente? Eu acho que tem ajudado, porque até nós mesmos policiais tinha essa cultura. A pessoa chegava, né, antes a lei 13.812 é de 2019, é muito recente, da política de desaparecimento. Então, se você chegava antes na delegacia, o próprio delegado ali ficava falando, não, vai aparecer, não sei o quê. Então, mas hoje a gente trabalhou isso, né? Mudança de cultura não é fácil. Tem que massificar muito a informação. Então, é por isso que é importante o papel de vocês levantarem isso, que aí eu estou falando aqui, a outra fala para outra pessoa, e às vezes não chega, né? Então, nós fizemos uma campanha, acho que foi em setembro, falando sobre isso, colocamos na mídia, no jornal escrito, mas até que ponto que chega nas pessoas, a gente não tem muita noção sobre isso. Antônio, a gente vai deixar aqui na tela só para reforçar, né, os contatos da Central de Atendimento para familiares que buscam o ente desaparecido. Tá aí na tela, é 197 e tem também o 62 3201 4826 e o 62 3201 4834. Antônio, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Desejo muito sucesso no seu trabalho, que muitos casos sejam solucionados e que
que é um contexto tão triste, né? A gente vê esses dados tão alarmantes, mas que possam ser solucionados, né? Que o trabalho de vocês possam avançar cada vez mais. Beleza, isso é importante. A polícia não tem só aquela preocupação, persecução criminal, né? A gente tem esse trabalho social e a superintendência atua muito importante nisso. Não só nessa questão do desaparecimento, mas também de levar o documento que leva dignidade, porque isso é um fato importante. A criança, todo mundo tem que ter o registro de carteira de identidade, porque isso ajuda. Eu tenho a impressão digital, eu tenho a foto. Se eu não tenho nada no nosso banco, dificulta a pesquisa. Então, ter o documento desde cedo é muito bom. E agora, você pode já tirar desde... A gente está lançando chamado identificação neonatal, até na sala de parto. A ideia é essa, de coletar para evitar, inclusive, a troca de bebê, que é outro problema, que existe muito desaparecimento de bebês. E aí, às vezes, troca, vira e mexe, acontece um problema. Então, a gente coleta do bebê com o polegar da mãe e evita a troca. E aí sai com o CPF, com a impressão digital e a foto, como laço biométrico da vida dele. Muito obrigada ao Antônio Maciel, ele que é coordenador da Divisão de Políticas para Pessoas Desaparecidas da Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil aqui do estado de Goiás. E sou papiloscopista. Eu não falei. Mais uma função do Antônio. Muito obrigada, Antônio. Nós vamos fazer aqui uma rápida pausa no Pauta 2. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre esse assunto. Estamos de volta com o Pauta 2. No bloco anterior, nós conversamos com o coordenador da Divisão de Políticas para Pessoas Desaparecidas da Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil do Estado de Goiás. Nós falamos muito sobre o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e agora nós vamos falar também sobre a importância do apoio emocional para as famílias que têm entes queridos desaparecidos. É isso aí, Jéssica. E para isso a gente chama agora a psicóloga Juliane Colombo. A Juliane que é mestre em Sociologia, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre a Violência e Criminalidade. E ela que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa situação dos efeitos psicológicos e sociais que essa situação causa nas famílias. Juliane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Juliane, para a gente começar, a angústia, a incerteza de não saber o paradeiro, né, desse familiar, desse amigo, acaba sendo descrita como luto ambíguo. Eu queria saber de você como esse tipo de luto afeta as famílias emocionalmente e psicologicamente também. Então, é muito interessante que quase ninguém para pensar em como que essas famílias ficam, né? Se a gente for olhar no Anuário de Segurança Pública do Brasil, que foi publicado agora em julho de 2024, aqui em Goiás a gente tem mais ou menos 3.500 pessoas desaparecendo no ano de 2023. Se são 3.500 pessoas, quantas pessoas são impactadas por esse desaparecimento, né? Então, assim, são pais, mães, às vezes irmãos, vizinhos, filhos, a gente não sabe qual é a pessoa que desapareceu, né? E eu, enquanto psicóloga, trabalho muito essa questão de ver o desaparecimento, um dos efeitos do desaparecimento na família, como um luto. E um luto ambíguo. Por quê? Porque ele é um luto que você não consegue elaborar, que você não vai fazer as ritualizações, né, da nossa sociedade, que é um velório, um enterro, você não vê aquela pessoa morta, você não tem uma concretização de morte e vive aquela esperança. Então, é uma ambivalência afetiva que a pessoa vive. Eu falo que é um processo muito doloroso. Na minha experiência, conversando com familiares, tem pessoas que estão assim há anos, décadas esperando familiar. Inclusive, teve uma pessoa que contou a história de que todos os dias, desde que o filho desapareceu, ela senta para jantar no mesmo lugar, coloca o prato dele e aguarda ele retornar. E são muitos anos de espera. E, Juliane, quais são os efeitos, né, desse tipo de situação, disso tudo que você falou aqui para a gente, desses impactos psicológicos na vida dessas famílias, desses familiares? Quais são os efeitos disso? Tem algo que pode ser feito por essas famílias para tentar minimizar um pouco essa dor? Então, quando a gente fala dos efeitos, a gente percebe assim que é uma pessoa que os familiares, na verdade, né, é como se eles ficassem presos naquele momento do desaparecimento. Tanto que quando você conversa com eles, eles relatam que a dor que eles sentem naquele dia que você está conversando, tenha passado, sei lá, 18 anos, por exemplo,
é a mesma que ela sentiu quando ela soube do desaparecimento. Então, a gente fala que é um processo que fica congelado, você não elabora, você vive ele diariamente. Inclusive, tem pesquisas que falam que ele é muito semelhante a um processo de luto, de transtorno pós-traumático, com uma especificidade de quê? De que todos os dias você revive esse trauma. Não é um gatilho que dispara, ele é disparado todos os dias. Quando você acorda e a pessoa não está ali, você continua não sabendo o paradeiro, né? E quando a gente não dá atenção, não cuida da pessoa, não dá um suporte, né? Porque eu falo que tirar essa dor, resolver essa questão, não cabe a nós somente, né? Então, assim, ela passa a adoecer. A gente encontra pessoas que ficam muito fragilizadas, desenvolvem depressão, problemas cardíacos, outros problemas de saúde também, né? Não só saúde mental. Juliane, a gente vem falando bastante sobre a importância da rede de apoio, e isso em diversos casos. Qual que é a importância da rede de apoio nesse sentido? Como que eles podem se organizar para se fortalecer, né, num momento tão complicado como esse? Eu acho que a rede de apoio ela é fantástica e ela é essencial para um familiar que está passando por isso, porque o que o familiar pode fazer? Ir lá, registrar o boletim de ocorrência, aguardar alguma notícia, ele já está fazendo. Mas ele precisa de um espaço para falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas que estão perto, às vezes até os próprios familiares cansam de ouvir a pessoa falar do problema, de aguardar. Tem familiares que a gente acompanha que eles não conseguem comemorar aniversários. É como se bloqueasse toda a família. A família toda passa a se privar dessas comemorações, né? Então, quando eles encontram uma rede de apoio, mesmo que a gente possa ver assim as ONGs, né, as organizações que são feitas por familiares, por mães, né, elas são extremamente importantes, por quê? Porque esses familiares encontram espaço para falar, se sentem acolhidos e sentem que eles são vistos, eles não estão abandonados, negligenciados, que é o que normalmente eles se sentem, né? Que você fica só na passividade aguardando uma notícia. Então, quando eles fazem parte de alguma rede de apoio, essa sensação de solidão é menor. Juliane, de acordo um pouco assim com as pesquisas que você faz aí no núcleo, tem como você falar para a gente quais são as principais circunstâncias, as principais motivações que levam ao desaparecimento de pessoas? Há padrões específicos que podem ser identificados? Na minha dissertação do mestrado, eu ouvi familiares aqui do estado de Goiás. E justificando assim, o que eu encontrei com todas as outras pesquisas que a gente vê pelo Brasil, são homens em idade jovens que desaparecem. Às vezes estão envolvidos com algum tipo de ação criminosa. Então, assim, existe um perfil, né? Pessoas negras, homens jovens, é bem o perfil do desaparecido no nosso país. Juliane, a gente falou no inicinho do programa sobre esse período que pode ser bem prolongado, né, que essa pessoa fica desaparecida. Casos como esse, que a pessoa ela fica 13, 20 anos desaparecida, eles podem gerar consequências irreversíveis nessas pessoas que estão sofrendo. Você citou aí o caso da mãe que coloca o prato esperando o filho chegar. O que isso pode causar a longo prazo nesses familiares, nesses amigos? Então, tem familiares que, na verdade, não conseguem nem mexer no quarto da pessoa, mesmo tendo passado 20 anos, que não conseguem se desfazer dos pertences da pessoa, porque ainda espera que volte. Porque, assim, é uma esperança, a gente não encontrou nada que fala que a pessoa não vai voltar, então a gente espera. Eu acho que o familiar é o último que desiste, né, dessa espera. Então, assim, a gente percebe também que isso impacta até quem vem depois na família, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário do Volta Priscila, lá mostra-se muito claramente como os sobrinhos dela, que não conheceram a tia, foram afetados também pelo desaparecimento, porque a família toda parece que passou a viver em torno daquilo, né? E é o que acontece com outras famílias também, elas passam a viver em torno desse processo, dessa dor, dessa ausência. E quando a gente está falando, por exemplo, de um filho que desaparece, uma mãe procura até o fim por ele, né? Então, a gente vê mães que lutam a vida inteira por isso, que ficam aí 20 anos buscando filhos, que adoecem, que às vezes abandonam o trabalho, abandonam a própria vida que elas tinham antes para assumir esse novo papel, né?
Juliane, você falou agora há pouco, né, que a criminalidade, a violência, elas têm uma relação direta com muitos casos de desaparecimento. Pensando nisso, de que maneira também as políticas públicas poderiam trabalhar, né, integrar ações de prevenção e combate ao desaparecimento de uma forma mais integrada, efetiva, para se tornar mesmo a política pública de fato mais eficaz? Esses casos, por exemplo, eles estão muito ligados com questões de violência policial. Então, eu acho que teria que trabalhar toda essa cultura, né? De como é feita a abordagem, como é visto a pessoa que, por exemplo, faz uso de drogas, como que é visto, como que a sociedade percebe isso, né? Então, é um problema que a gente tem que trabalhar em várias áreas, né? Juliane, não tem como a gente falar contigo sem falar da importância, da necessidade do acompanhamento psicológico dessas famílias, né? Eu quero saber de você como que o acompanhamento psicológico pode ser adaptado para famílias diferentes, a necessidade disso. Assim, um acompanhamento psicológico ele é individual, então a gente trabalha as questões que essa família traz. Por exemplo, no período que eu fiz as entrevistas, que eu participei, né, desses movimentos familiares, de entrar na pessoa, porque na casa da família, porque a pessoa ela me recebia na família dela, né? Então eu passava um tempo conversando, ouvindo. A gente tem que adaptar isso para a dinâmica de cada um, porque, por exemplo, tem pessoas nesse processo que eu conheci que não tinham condições de se locomover para, por exemplo, eu atender ela no consultório. Então, a gente tem que adaptar para a realidade da família, porque quando a gente fala de políticas públicas, não é o que eu penso, é o que eu escuto dessa família, é de quem vai se beneficiar dessa política pública. Juliane, já que a gente está falando sobre essa questão do atendimento, né, para essas famílias, é um momento muito sensível, né? Podem haver e existem famílias que entram em negação, que não querem ajuda psicológica por achar que não precisam. Como ajudar essas pessoas que não querem aceitar ajuda? Sim, existe muito isso da pessoa não querer ajuda porque não quer falar sobre isso, principalmente se o desaparecimento envolve algum tipo de crime. Então, falar sobre isso é o medo de ser julgada, né? Eu acho que é um processo que a gente vai construindo, é uma relação de confiança que a gente constrói com um familiar, sabe? Dele saber que ele pode conversar, que ele pode falar, independente da situação que aconteceu, que não vai ser julgado, que ninguém está ali para falar, não, realmente está justificado ter desaparecido. Não, não justifica. De forma alguma justifica um desaparecimento de uma pessoa. Considerando também, Juliane, a sua experiência como psicóloga, como socióloga, como você vê as estratégias que nós poderíamos pensar e colocar em prática para termos também ações preventivas ao desaparecimento de pessoas, especialmente no meio da população mais vulnerável? O que ainda precisa ser melhorado em termos de prevenção e também de combate? Em termos de prevenção, não seria muito clichê falar só sobre a questão de desigualdade, mas infelizmente é um fator que leva muitas pessoas a cometerem crimes e afins. Mas falando sobre o desaparecimento, eu acho que a gente trabalhar a conscientização, hoje a gente fala muito sobre isso, né, sobre prevenção do desaparecimento, principalmente de crianças e adolescentes. Mas em adultos, porque muitas vezes o que acontece? Um adulto desaparece, a pessoa, quando vai registrar o boletim de ocorrência, a pessoa fala, não, mas ele pode ter ido embora de casa, afinal, ele é um adulto, ele é responsável por si mesmo, e fica por isso. Então, assim, é importante que a família seja ouvida. O que eu percebi nessa minha pesquisa é que muitas pessoas, muitos familiares não foram ouvidos. As queixas que elas tinham não foram levadas em considerações, sabe? Eles não foram, como é que eu posso dizer? Eles não foram realmente ouvidos, não foram considerados importantes nesse processo. Porque eles esperam que não só registrar um boletim de ocorrência, eles esperam que a polícia converse com eles, explique como que as coisas vão ser a partir de agora. Porque muita gente vai lá, registra um boletim de ocorrência e fica esperando o quê? Um retorno. E nem sempre tem esse retorno. O mesmo aconteceu na época que houve aquele movimento para a coleta do DNA para o banco de perfil genético. Muitos familiares acharam que aquilo era uma certeza, que eles iriam encontrar o familiar que estava desaparecido. E, na verdade, não. É uma possibilidade. Então, assim, trabalhar a informação dos familiares, a população em si, entender como que funciona tudo, o que eu faço quando desaparece alguém, porque em alguns lugares ainda existe aquela cultura das 24 horas, que a gente sabe que
Não existe isso mais, se por lei o boletim de ocorrência é registrado na hora mesmo, né? Não tem que aguardar nada, principalmente porque essas horas, assim que decorrentes de um desaparecimento, são as mais importantes para a gente encontrar a pessoa com vida. Pensando nisso que você está falando para a gente, Juliane, sobre não ter esse acolhimento, né, essa orientação, a família da vítima de desaparecimento, ela não ser ouvida com a atenção que ela deveria, como isso impacta também até mesmo na criação de uma política pública mais efetiva de prevenção, né? Sendo que a própria família ali da vítima que está vivendo todo esse trauma, toda essa dor, se ela não é ouvida, como que a gente pode pensar então que vai estar de fato com a política pública preventiva, né? Exatamente. Então, assim, ouvir a pessoa, você já está dando uma importância para ela. Então, fala assim, vamos conversar. Me conta como que é. Em outros países, a gente vê que o protocolo é o quê? Ouvir todo mundo que era próximo dessa pessoa que desapareceu, inclusive as crianças que estão envolvidas nesse processo, se é que existem as crianças que estão numa família, por exemplo. Todo mundo é ouvido. Todo mundo deve ser considerado, porque não é só porque é um adulto que desapareceu que a gente não tem que procurar, não tem que dar atenção para isso, né? Hoje a gente vê que existe uma discussão muito maior em criar esses centros de atenções psicossociais para esses familiares. Em alguns estados do Brasil está sendo implementado isso. Isso é uma alegria muito grande, né? Juliane, outro ponto também que eu queria abordar contigo é se é necessário investir em capacitação, em treinamento para essas unidades que recebem essas pessoas, né, esses familiares, porque muitas vezes, infelizmente, ainda acontece bastante, né, de, como a gente estava falando, de não serem escutados, não serem ouvidos, não serem acolhidos, o que é muito importante nesse momento. Sim, totalmente. A gente vê que, assim, capacitar, quem abre as portas para esse familiar, qual que é o primeiro contato desse familiar, né? Capacitar toda essa rede, desde polícia, hospital, IML, todos os lugares onde eles passam, dê as informações coerentes, tipo assim, uma informação que converse com a outra, sabe? Todo mundo falar a mesma língua, ter um procedimento padrão para poder escutar, acolher, preencher um boletim de ocorrência, porque muitas vezes nas famílias que eu conversei, o boletim de ocorrência, por exemplo, não constava a cor da pele da pessoa. E como que a gente vai procurar alguém se não tem a cor da pele, que acho que é o fator principal para a gente procurar alguém, para identificar visualmente a pessoa, né? Juliane, já para encerrar aqui a nossa conversa, o que nós percebemos é que os grupos de apoio, como ONGs, eles de fato têm preenchido muitas lacunas que são deixadas pelo poder público. Qual que é a importância dessas ONGs, né, desse papel dos grupos de apoio em todo esse contexto que nós estamos conversando aqui agora? Falando da minha perspectiva de psicóloga, né, grupos de apoio, espaços coletivos, são extremamente importantes para quê? Para reforçar a identidade da pessoa, para reforçar que ela tem um pertencimento, ela pertence àquele grupo, onde ela encontra pessoas que passam por processos semelhantes, elas podem trocar informações. Então, tipo, a dor dela não é invisível e não é solitária. A dor dela pode ser dividida porque outras pessoas entendem. Ela não é julgada naquele espaço. Muitas vezes elas trocam informações importantes. As ONGs elas têm também esse papel muito importante de informações, né? Informações às vezes jurídicas, né? Porque o que a gente vê em algumas ONGs de pessoas desaparecidas é que eles têm uma assessoria jurídica. Isso é muito importante para um familiar também, para entender os documentos, o que pode ser feito, quanto tempo para pegar uma certidão de morte presumida, todas essas coisas. E psicologicamente falando, né, então um grupo de apoio é como se eles construíssem uma nova família. Eles estão construindo alguém que vai dar um suporte para eles, para poder suportar esse processo de ausência, né? Juliane, muito obrigada, viu, pela sua conversa aqui com a gente. A Juliane é mestre em Sociologia, pesquisadora também do Núcleo de Estudos sobre Violência e Criminalidade, psicóloga. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim nós encerramos mais uma edição aqui do Pauta 2, mas queremos continuar essa conversa com você lá pelo nosso Instagram, @sistemasagres_. Por lá você pode fazer a sugestão de pauta para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até mais.